no vídeo de hoje eu vim dar dicas para quem quer viajar para Cancún, no México. Eu fiz essa viagem recentemente e eu já coloquei todos os vídeos aqui no canal que eu gravei durante a viagem. Alguns são em estilo vlog e outros eu só fiz as imagens e coloquei uma música em cima, porque nem sempre eu lembrava de gravar e também de explicar as coisas para vocês, até porque eu já imaginava que eu iria fazer um vídeo separado só dando dicas, que eu acho que fica melhor para quem tá pesquisando. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal. Eu vou ter que separar esse vídeo em mais de uma parte, eu acho que senão vai ficar muito grande. Nessa primeira parte eu vou falar todo o processo até chegar o dia da viagem e também dar dicas sobre a viagem. E na segunda parte eu vou falar só sobre os passeios que eu fiz. Também pretendo fazer um vídeo só de comprinhas e outro explicando sobre o meu casamento em Cancún. Então, já se inscrevam aqui no canal que aí vocês vão poder acompanhar cada vez que eu postar os vídeos, tá bom? Bom, então para começar, vamos lá do início. Em julho desse ano, eu e meu marido, a gente fez 10 anos juntos no total, assim, desde que a gente se conheceu. E a gente sempre conta essa data como a nossa data especial. E a gente queria fazer alguma coisa para comemorar. Porém, em abril eu fiz uma cirurgia, então eu não sabia quando que eu ia estar bem para poder fazer uma viagem. Não foi uma coisa totalmente planejada, com meses de antecedência, porém eu pesquisei bastante, fiquei 2 meses direto pesquisando tudo sobre a viagem e também muita coisa que eu vou falar pra vocês foram coisas que eu aprendi por experiência própria, né? Pra início da história, o que vocês precisam para ir para Cancún? Vocês precisam de um passaporte, coisa que a gente também não tinha e teve que ir atrás. Vocês não precisam de visto, porém se vocês forem fazer uma conexão em Miami, por exemplo, que muitas passagens aéreas dão essa possibilidade, aí sim vocês vão precisar de um visto americano. Não foi o meu caso, e se vocês forem fazer conexão aqui na América do Sul, vocês não precisam de visto nenhum. Bom, então eu vou mostrar aqui pra vocês, só por curiosidade mesmo. Na nossa cidade não tem lugar para fazer o passaporte, a gente teve que ir numa cidade mais próxima, que no caso foi Curitiba. A gente entrou no site, fez todo o cadastro pelo site da Polícia Federal e aí a gente marcou um dia para ir lá fazer a foto, fazer as digitais. Demorou um mês para a gente conseguir a data para ir lá fazer. Ele custou 254 ou 257, não tenho certeza. Depois que a gente foi na data que a gente escolheu, demorou mais ou menos uma semana para ir lá de novo buscar. Vocês que têm que ir buscar pessoalmente. E aí deu tudo certo. A segunda parte que a gente também teve que fazer, o certificado internacional de vacinação. Dependendo do país que vocês vão, eles exigem ou eles indicam que vocês façam uma vacina para alguma doença específica que pode ter lá no local ou do lugar que vocês estão vindo. No caso de Cancún, não tem nenhuma obrigação de vocês fazerem alguma vacina, porém, dependendo do lugar que vocês vão fazer conexão, sim, eles exigem. Então, como a gente não sabia onde seria a nossa conexão, a gente já decidiu fazer. O passaporte, ele dura 10 anos. Mas o certificado de vacinação internacional, ele dura para a vida toda e ele é de graça. Então a gente decidiu fazer para depois não precisar ficar correndo atrás disso, já que tudo que a gente fez não foi na nossa cidade. A gente tirou esse cartãozinho aqui, ó, que foi para a vacina de febre amarela. Antigamente precisava tomar essa vacina em 10 anos, mas hoje em dia, se vocês tomaram mais que 10 anos, não importa, ela é para a vida toda também, essa vacina da febre amarela. E aí vocês vão entrar no site da Anvisa, olhar quais cidades que fazem esse certificado. No nosso caso também foi em Curitiba, e em Curitiba eles fazem de graça no aeroporto. Então a gente só levou lá e deu tudo certo também. Esse aqui vocês retiram na hora e não paga nada. Então agora vamos para a parte de como que eu comprei o hotel e a passagem aérea. Tem duas possibilidades, ou vocês compram por pacote, que foi o nosso caso, ou então vocês compram tudo separado. Normalmente falam que comprar separado dá mais barato, porém não é sempre assim. No nosso caso, como era 2 meses antes, as passagens estavam extremamente caras, não estava compensando comprar separado. Então eu comecei a pesquisar pacotes, que assim a gente não ia ter tanta dor de cabeça de pesquisar tudo sozinho. Quando eu comecei a pesquisar os sites que faziam, eu achei o Hotel Urbano. Muita gente já deve ter pesquisado e já deve ter visto que lá é um dos mais baratos que tem pacotes. Por quê? Porque eles têm algumas regras. Vocês não vão poder escolher exatamente o dia da viagem de vocês. Normalmente, tu compra um pacote, que foi o nosso caso, que valia de agosto a novembro, exceto feriados.
Vocês têm a possibilidade de escolher 3 datas, se eu não me engano, com 5 dias de diferença entre elas. E aí vocês vão mandar para eles e eles vão escolher a data mais acessível para eles. E aí vão falar novamente para vocês qual é a data e vocês vão aceitar ou não. Outras coisas que vocês não podem escolher: o hotel, onde vai ser a conexão, a companhia aérea. Então é meio que uma surpresa tudo, né? Mas se vocês não têm nenhum problema com esse tipo de data ou com as outras coisas que vocês têm que escolher, eu acho que é uma boa opção. Vocês podem fazer em até 10 vezes, se eu não me engano. E também dizia lá no site que até eles emitirem as passagens aéreas, a gente podia cancelar esse pacote. Então o que a gente fez? A gente comprou o pacote 2 meses antes e até lá a gente decidiu se a gente realmente ia ir de pacote ou se eu ia estar bem também até lá para poder viajar. No fim deu tudo certo e aí a gente continuou com o pacote. Por muita sorte, a nossa data foi escolhida, porque a gente escolheu o início de agosto, que era logo quando iniciava o pacote, e também todo agosto que o meu marido estava de férias, então para nós deu tudo certo. A gente foi logo de início do mês. A nossa passagem a gente escolheu saindo de São Paulo, se eu não me engano tinha Rio de Janeiro e tinha outras capitais, porém não tinha Curitiba, então a gente foi por conta própria até São Paulo. E a gente fez conexão em Lima, no Peru. No fim, eles não pediram em nenhum momento o certificado de vacinação, mas como eu disse pra vocês, era uma coisa que era melhor levar do que chegar na hora e não ter, né? Sobre a passagem, a gente pegou com a companhia Avianca, deu tudo certo. O avião que a gente pegou até Lima era um avião bem grande, daqueles que são 2 lugares, 4 e depois 2. Então era aqueles aviões bem grandes e depois o segundo avião era um pouco menor, era 3 e 3. 3 lugares de cada lado. Tanto o primeiro avião quanto o segundo, ele tinha uma tela para cada um, com filme, com série, com joguinho, então tinha bastante interatividade dentro do avião. A gente também recebeu lanche, café, almoço, janta, dependendo do horário que a gente passou. Na ida e na volta a gente comeu bastante, era tudo incluso, até bebida alcoólica era inclusa. Eles deram fone de ouvido, cobertor, travesseirinho, então eu não tenho nada do que reclamar. Eles também cuidaram super bem da minha mala. Até fiz um videozinho na conexão deles pegando a minha mala e levando para outro avião, então eu não tenho o que reclamar, graças a Deus deu tudo certo. E é bom vocês levarem uma pastinha na viagem sempre com vocês, com todos os comprovantes, tanto dos passeios que vocês forem fazer, do transfer, com essas dicas de lei sobre coisas que acontecem na mala, coisas que acontecem quando cancelam o voo, todas essas coisas. Mas também eu levei comprovante do hotel urbano, tanto para entregá-la no hotel, quanto para as passagens também, e também para passar pela imigração. Lá eles me pediram um comprovante que eu comprovasse quantos dias eu ia ficar e aonde eu iria ficar. Então eu já entreguei esse papel aqui, que era o voucher da minha viagem. Aqui falava todo o resumo da minha viagem, quantos dias eu ia ficar, onde, os horários dos aviões, dizia exatamente tudo. Então eu entreguei esse aqui pra ele, ele me devolveu depois. E aqui tava como se fosse a comprovação, a prova de quantos dias eu ia ficar, né? Então levem algum comprovante já, nem que seja da passagem de volta, mesmo que vocês comprem tudo separado, levem tudo impresso porque eles vão pedir. Bom, e depois que vocês fizerem a conexão, quando vocês já estiverem indo para Cancún, eles vão entregar para vocês um papelzinho, um formulário para vocês preencherem dentro do avião, que vocês vão também entregar na imigração. Eu ainda tenho esses papéis porque eu não entreguei. Eu descobri que poderia fazer online todo esse cadastro, então eu vou deixar o site aqui para vocês que vocês podem preencher. É tudo em espanhol, mas é muito mais fácil vocês acertarem o que tem que escrever em casa do que na hora lá lendo esse papel, né? Então eu preenchi tudo em casa, imprimi, saiu 2 papéis iguais a esses, e aí na hora da imigração eu só entreguei. Bom, e depois que vocês chegam no aeroporto de Cancún e passam pela imigração, vocês vão pegar a mala de vocês e depois vão preencher mais um papel chato para entregar para uma moça para poder passar num raio-x as malas de vocês. Na hora que vocês forem passar, vocês vão apertar no botão. Se o botão der verde, vocês passam direto, que foi o que aconteceu com a gente. Mas se apertar no botão e for vermelho, vocês vão ter que abrir a mala de vocês e mostrar o que tem dentro. Eu ouvi dizer que é meio na sorte isso de apertar no botão. Com a gente não aconteceu nada e é só na chegada que isso acontece. O hotel que a gente ficou foi o Cancún Bay,
a gente não pôde escolher. Eu não tenho nada pra reclamar dele. E olha que eu sou bem chata pra comer, não gosto de quase nada. Pensei que ia passar fome lá, por causa que eu não gosto de nada muito temperado. Nesse Cancun Bay, ele era um resort, ele era all inclusive, mas ele não é tão grande quanto muitos famosos que tem lá, resorts famosos que tem lá na zona hoteleira. Ele só tinha um restaurante, e tinha um restaurante de fast food perto da piscina, mas sempre tinha alguma coisa para comer que eu gostasse, café da manhã, na janta, no almoço. Tinha um bar na piscina, tinha 2 piscinas, uma piscina perto da praia e uma piscina no meio do hotel. Tinha uma jacuzzi, que era com água quente, que ficava ali perto do bar, da piscina. Também tinha academia, a gente foi um dia lá para conhecer e é muito legal, vocês tinham toda a vista da primeira piscina ali do meio do hotel. Tinha sempre uma atividade de noite, tinha karaokê, tinha dias com apresentação, com DJ. Tirando a praia, que não era tão movimentada, até porque a maioria das pessoas preferiam ficar na piscina do que ficar na praia. E muita gente, acredito, que ia pra praia principal, que é a praia pública, né? Porque cada hotel tem a sua própria praia. Só que como não era bem central da zona hoteleira, não era tão chamativa quanto a praia pública da zona hoteleira, por exemplo. Também ficava na zona hoteleira, mas ficava mais pra ponta do que pro meio. Não era tão central quanto alguns resorts são. Se eu não me engano, todos os hotéis que estão inclusos nesse pacote do hotel urbano são sempre all inclusive e também são sempre da zona hoteleira. Então não tem perigo de vocês pegarem um hotel muito ruim pelo preço que vocês estão pagando. Sobre o dinheiro. Lá no México, eles usam dólar e peso mexicano. O dólar é aceito na maioria dos lugares, mas para passeio é só dólar. Normalmente eles não aceitam peso mexicano. Já o peso mexicano é para vocês andarem de ônibus, comprarem no mercado, comprarem em lojinha assim, mais local. Então, eles usam as duas moedas. O que a gente fez para saber quanto que a gente tinha que levar? A gente somou todo o valor dos passeios, somou o valor do casamento que a gente teria que pagar no dia, tirando o que a gente tinha depositado já antes, porque a gente depositou um sinal para cada um, e levamos uma quantia extra para fazer comprinhas assim de lembrancinha mesmo, comprinhas fúteis, na verdade, né? Porque a gente não iria comprar nada para comer, porque a gente iria comer no resort. Então o que a gente fez? A gente levou esse valor em dólar, a gente pagou o dólar por R$ 3,95, porque a gente não sabia que o dólar ia aumentar 2 meses antes, quando a gente começou a pesquisar sobre a viagem, e a gente decidiu trocar o dinheiro em cima da hora, tipo, uma semana antes da viagem a gente foi trocar esse valor, e a gente levou R$300 de pesos mexicanos, deu mais ou menos 1.000 e poucos pesos. A gente decidiu levar daqui. Muita gente prefere trocar lá, levar tudo em dólar e trocar lá por peso. A gente preferiu fazer assim, porque a gente não saberia aonde queria trocar lá, ia ter que ficar procurando, ia perder tempo. Então assim a gente pôde andar no primeiro dia já de ônibus, sem ter preocupação de ir atrás trocar. E depois, quando a gente achou um câmbio, a gente trocou mais. Sobre o transfer, vocês vão ter que pegar um transfer do aeroporto até o hotel de vocês. Táxi dizem que não vale a pena, porque eles cobram um horror e ainda cobram em dólar. Também tem a opção, se eu não me engano, de pegar um ônibus do aeroporto até a rodoviária e depois da rodoviária até a zona hoteleira ou até o centro da cidade. Muitas agências de viagem fazem o transfer, mas elas cobram normalmente uns $100, ida e volta. A gente achou caro, então eu comecei a pesquisar nos sites aqui do Brasil e achei pela Decolar. A gente pagou R$92, ida e volta para 2 pessoas, então tanto quando a gente chegou quanto a gente foi embora, já estava tudo incluso, e ainda vocês poderiam fazer no cartão de vocês aqui no Brasil mesmo, sem precisar levar mais dinheiro ainda para pagar lá. A empresa que trabalha para Decolar lá no México é essa Destination Service, ó. E eu sinceramente estava com medo de chegar lá e eles não estarem lá. Eu fiquei pensando como que eu vou achar eles. Eu tava assim com muito medo de chegar na hora lá e não dar certo, e aí o que a gente iria fazer de última hora. Mas deu tudo certo, a gente recebeu um e-mail que os funcionários iriam estar com a camiseta vermelha, se não me engano, agora eu não tenho certeza se é isso. E aí iria estar com esse nome da empresa e tudo mais. E aí foi super fácil, eles já estavam lá nos esperando. E logo depois que eles nos pegaram e foram nos deixar, eles deixaram a gente com esse papel aqui, que eu já vou mostrar melhor pra vocês. Aqui tinha todas as informações sobre essa empresa. E também disseram que um dia depois, a gente chegou numa quarta,
na quinta-feira de manhã, alguém dessa empresa iria ir lá no nosso hotel para confirmar a volta, para ir lá deixar tudo certinho já, o horário que iriam nos pegar uma semana depois. Então foi muito bom isso, porque aí eu não tive preocupação nenhuma, eles pegaram o nosso WhatsApp, e aí nesse papel que eles nos deram já tinha a foto de quem iria nos pegar no outro dia, que iria ir lá no hotel. Então é super bem organizado, eu tava com medo que alguma coisa desse errado, mas no fim deu tudo certo. Bom, então para finalizar essa primeira parte do vídeo, o que falta falar para vocês é: precisa falar espanhol para ir pro México? Bom, eu e o meu marido, a gente não fala nada, a gente fala zero espanhol. Eu mais entendo do que falo, então muitas palavras eu sei quais são o significado, que eu sei que não é exatamente igual ao do Brasil, porém na hora de falar eu não consigo lembrar as coisas que tem que falar. E deu tudo certo. Eles são bem simpáticos, eles sempre tentam te ajudar, por mais que eles não entendam o que tu fala. Eu acho que a gente entende mais eles do que eles nos entendem. A gente chegou em muitos lugares e eles perguntavam: vocês querem que a gente fale espanhol ou inglês? E a gente falava portunhol. E muita gente achava que a gente era de Portugal e alguns, claro, que sabiam que a gente era brasileiro. Mas o melhor é sempre falar inglês, né? Porque qualquer lugar fala inglês. Só pra vocês terem uma ideia, muitas das lojas que a gente foi, até estilo camelô, eles falavam inglês. Então se vocês falam inglês, eu acho que é o mais fácil de vocês poderem se comunicar. Agora, se vocês não falam nada, nem espanhol, nem inglês, dá pra se virar sozinho, sim. A gente pegou ônibus, pra vocês terem uma ideia, a gente andava livremente de ônibus lá e deu tudo certo. Bom, sobre o ônibus, sobre os passeios, eu vou falar na segunda parte do vídeo, que tem mais relação com o passeio do que esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aqui nos comentários que eu respondo nos próximos. Eu vou continuar gravando agora mesmo, com essa mesma roupa, nesse mesmo lugar, e vou falar sobre os passeios, então não reparem que vai ser só uma continuação desse vídeo, tá bom? Então, se vocês gostaram, clique em gostei, beijo e até o próximo vídeo, tchau!